Noite, hoje é dia 25 de junho de 2021. Vamos começar mais uma aula de anatomia humana. Vamos finalizar hoje o aparelho locomotor. Então, o aparelho locomotor compreende o sistema ósseo, o esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. E hoje eu vou apresentar para vocês os principais músculos para a gente. Não que os outros não sejam importantes, mas são 660, então na carga horária que nós temos, não é possível apresentar para vocês e discutir, falar sobre todos. Então, eu vou falar sobre alguns músculos, vou falar um pouquinho sobre as regiões onde a gente encontra esses músculos, e é isso, vamos dialogando sobre esse assunto aqui. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Nós só temos mais 5 aulas, portanto, vai ser cada aula sobre um sistema diferente. Passa muito rápido, né? E esse semestre ele tá voando. Pois é, professora. A gente vai ter que ser bem rápida, né? A senhora vai ter que resumir muito mais do que Sim. tem. É muito, muito curto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o sistema esquelético. Eu, particularmente, gosto demais do sistema esquelético. Acho o aparelho locomotor, eu acho ele muito bonito, muito interessante. Na verdade, o corpo inteiro. Mas a gente consegue fazer uma conexão muito boa entre as articulações, entre os ossos e os músculos. Eles trabalham totalmente conectados. Um depende do outro, né? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa interação que há entre ossos, músculos e articulações. Nós já vimos que todos os movimentos, eles acontecem onde tem alguma articulação. Nem toda articulação tem movimento, mas onde nós temos movimento é porque tem uma articulação envolvida. Porém, somente o osso e a articulação não fazem com que a gente se movimente. Nós precisamos dos músculos para que a gente possa se movimentar. E é bem interessante observarmos que, para que um músculo dê conta de fazer o trabalho dele, de movimentar uma estrutura óssea, ou mais, né, uma ou mais estruturas ósseas, ele necessariamente tem que atravessar uma articulação. Nós temos 660 músculos. Nenhum deles está preso somente em um osso. O músculo esquelético, ele tem esse nome, né? Ele é músculo estriado esquelético. Se deixarmos somente músculo esquelético, a gente já sabe aonde ele se conecta, né? Onde que ele se prende. Todo músculo esquelético está preso aos ossos. E ele sempre vai ter que atravessar pelo menos uma articulação, pelo menos uma, para que ele possa gerar movimento, para que ele possa fazer uma alavanca com aquele osso e gerar um movimento. Ele é preso nos ossos por meio dos tendões. Então, nós temos o osso, duas estruturas ósseas envolvidas onde tem um músculo, pelo menos. Nós vamos ver que nós temos músculos que atravessam mais de uma articulação. Mas pelo menos 2 ossos e uma articulação. E aí esse músculo, ele atravessa e ele se prende no osso por meio do tendão. Vocês lembram qual é a diferença entre tendão e ligamento? Eu falei na aula passada. O tendão é o que liga o músculo ao osso, né? Exato. E o ligamento, eu não me lembro, a ligação de um osso com outro osso. Isso, ele faz a estabilização de um osso com o outro. Então, ele liga um osso no outro.
Tendão liga um músculo no osso e ligamento une um osso ao outro. Essa é a diferença entre um e outro. Ao estudarmos os músculos, tem dois termos que a gente vai ouvir muito, que são esses aqui, ó, origem e inserção. Então, se a gente está falando que um músculo se conecta no osso e que ele tem que atravessar pelo menos uma articulação, ele tem uma origem, tem um ponto que é a origem dele e tem um ponto que é a inserção dele. Atualmente, esses dois termos aqui, eles foram mudados para inserção proximal e inserção distal, mas nos livros vocês ainda vão encontrar origem e inserção, e a maioria dos professores ainda preferem utilizar origem e inserção, ao invés de inserção proximal e inserção distal. Mas por que dessa mudança de origem? É a parte fixa de um músculo durante o movimento. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no bíceps aqui, ó. Ele fez a flexão, fez a extensão. Flexão, extensão. Então, o bíceps, ele está com a sua origem no processo coracoide da escápula e também num processo supraglenoidal, um pouquinho acima da cavidade glenoide tem a cabeça longa e no processo coracoide tem a cabeça curta. E ele se insere, então, aqui no antebraço. Vamos ver qual que é o ponto móvel e qual que é o ponto fixo no movimento de flexão do cotovelo. Aonde é o ponto móvel e aonde é o ponto fixo desse bíceps? O bíceps é esse aqui. Aonde vocês veem que é o ponto móvel e aonde que é o ponto fixo? O ponto móvel é aqui no ombro ou é no cotovelo? No cotovelo. Sim, exatamente. Portanto, podemos deduzir que a origem do bíceps é aqui no processo supraglenoidal e no processo coracoide, né? E a sua inserção é aqui no antebraço. No entanto, se um músculo atravessa uma articulação, significa que ele faz algum movimento naquela articulação, sempre. Um músculo atravessou uma articulação, ele atravessou ali para fazer um movimento. E o bíceps, ele atravessa a articulação do ombro também. O bíceps, ele atravessa duas articulações. Ele atravessa a articulação do cotovelo, mas ele atravessa também a articulação do ombro. Portanto, ele trabalha na articulação do ombro. Quando ele está fazendo, por exemplo, uma flexão aqui, como sinergista, ele está ajudando o deltoide na sua porção anterior e mais alguns músculos a fazerem a flexão do ombro. Qual seria o ponto móvel e qual seria o ponto fixo? Pode repetir, professora? Ponto móvel e fixo da onde? Do bíceps. Do bíceps para cá, eu estou falando do bíceps. O bíceps, ele atravessa duas articulações. Ele atravessa o cotovelo, mas ele atravessa também a articulação do ombro. Se ele atravessa a articulação do ombro, significa que ele movimenta a articulação do ombro também. Agora, aqui nós estamos vendo uma flexão de cotovelo. Na flexão de cotovelo, fica muito claro que o ponto fixo é o ombro e o ponto móvel é o antebraço, ok? Portanto, aqui no ombro é a origem e aqui no antebraço é a inserção. Porém, se o bíceps atravessa outra articulação e também movimenta essa articulação, porque se ele atravessa aquela articulação, com certeza ele movimenta aquela articulação. Então, vamos analisar o ponto móvel e o ponto fixo do bíceps no movimento na articulação do ombro. Eu não tenho aqui o vídeo para mostrar,
Mas vamos imaginar, então, esse braço fazendo uma flexão, e o bíceps trabalhando também, junto com outros músculos, nessa flexão, ok? Então, o bíceps vai flexionar o ombro. Nesse caso de flexão do ombro, na análise do bíceps braquial, qual ponto é fixo e qual ponto é móvel? O ombro vai ser fixo para o bíceps no movimento de flexão do ombro, ou vai ser esse ponto de inserção dele no antebraço? Vai ser o ponto do cotovelo, essa parte vai ser fixa. Exatamente, vai ser fixa. Então, é por isso que quando nós fazemos essa análise aqui do que é a origem, da onde é a origem e da onde é a inserção, e nós temos por definição que a origem é a parte fixa de um músculo durante o movimento, é a parte fixa de um músculo durante o movimento, então estamos admitindo que depende do movimento, a origem vai estar num lugar ou vai estar em outro. Então, dependendo do movimento que eu vou analisar, o bíceps ele pode ter a sua origem no ombro ou pode ter a sua origem no antebraço. Ok? Por isso que quiseram mudar então para inserção proximal e inserção distal, porque aí você tira essa definição do que seria a origem com relação ao movimento que faz. Porque em relação ao movimento que faz, se você pegar um músculo que é biarticulado, ou seja, que atravessa duas articulações ou mais, tem músculos que atravessam mais de duas, então nós não sabemos onde é a origem e onde é a inserção, porque pode estar invertido. Deu para entender? Sim. Então, vocês ainda vão encontrar como origem, como inserção, no entanto, considera-se que a origem do bíceps é no ombro e que a inserção do bíceps é no antebraço. Então, seria a sua inserção proximal por estar mais próxima da cintura escapular e distal por estar mais distante da cintura escapular. Então, isso é origem e inserção, os dois pontos de inserção do músculo no osso, que são pontos importantes para que a gente entenda a ação do músculo. Porque serve nós sabermos quais são os músculos, se nós soubermos para que eles servem. E nós só vamos conseguir descobrir para que eles servem, sabendo aonde que eles estão se inserindo, né, proximalmente, distalmente, e qual articulação que ele atravessa. É assim que a gente sabe que movimento aquele músculo produz. Nós, hoje, vamos ver alguns músculos. Nós vamos passear aqui pelos músculos que movimentam a cintura escapular, os músculos que movimentam o braço, o antebraço, a coluna, a cintura pélvica e os membros inferiores. Nós vamos começar pela cintura escapular. Na cintura escapular, nós temos o músculo peitoral menor, trapézio, serrátil anterior, romboide maior e romboide menor, e elevador da escápula, que trabalham ativamente na cintura escapular. Quando a gente olha o nome do músculo, então esse aqui que nós vamos ver agora é o peitoral menor. Se nós temos um músculo que se chama peitoral e o sobrenome dele é menor, significa que existe um que é maior. Uma coisa importante de nós observarmos no nome dos músculos é que ou eles indicam a sua localização, ou eles indicam o seu formato, e também, muitas vezes, eles indicam se existe um outro músculo parecido com ele em outra região. Por exemplo, aqui na cintura escapular, nós temos um músculo chamado serrátil anterior. Se nós temos um músculo chamado serrátil anterior,
Vocês já podem imaginar que existe pelo menos um serrátil posterior. Porque se está falando que ele é anterior, é porque vai ter um que é posterior. Se nós temos um músculo que está dizendo que ele é menor, é porque nós teremos um outro músculo com esse mesmo nome que é maior. Então, nós temos o romboide maior, temos o romboide menor, temos o redondo maior, o redondo menor, peitoral maior, peitoral menor. Temos serrátil anterior, temos dois serráteis posteriores, e lá atrás nós temos o serrátil posterior inferior e o serrátil posterior superior. Então, vocês podem ver que esse músculo serrátil, ele está indicando o formato dele no nome, porque ele é em forma de serra, o formato dele é em forma de serra, ele está indicando a localização dele. Depois nós temos dois lá nas costas, que se chamam serrátil posterior inferior, ou seja, ele tem esse mesmo formato de serra, ele fica nas costas e ele fica na região inferior das costas. E temos o serrátil posterior superior, que fica na região posterior, em forma de serra, na parte superior da coluna. Então, se eu perguntar para vocês assim, nós não vimos os músculos ainda. Aonde fica localizado o músculo tibial anterior? Tíbia. Na tíbia. Em qual face da tíbia? Anterior. Anterior. Atrás? Não, anterior. Tibial anterior. Então, ele fica na tíbia e ele é um músculo anterior, que fica na face anterior da tíbia. Regra geral dos músculos, regra geral, tá? Tem exceção. Os músculos que ficam na parte anterior do corpo fazem flexão daquela região. Então, se nós temos um músculo tibial anterior, e eu vou falar para vocês que ele atravessa o tornozelo e se prende lá no pé. Que movimento ele faz no pé? Eu não vou nem falar assim, sei lá, no dedo. Não, no pé. Que movimento ele pode fazer no pé? Se ele é anterior, atravessou o tornozelo e se prendeu lá no pé. De flexão. Ah, tá. Então, os músculos que estão na região anterior do corpo, como regra geral, eles fazem a flexão daquela estrutura. Então, os abdominais, o reto abdominal. O reto abdominal faz a flexão da coluna. Aqui na posição anatômica, nós temos o bíceps braquial. O bíceps braquial faz a flexão do cotovelo. Nós temos aqui a porção anterior do deltoide, aqui no ombro, que atua na articulação do ombro. Ele faz a flexão do ombro. Mas nós temos exceções, e essa exceção está lá na perna, porque a flexão do joelho é para trás. Né? Mas é a única estrutura que faz. O exercício, então? Hã? Por isso, o exercício de flexão. De flexão. Uhum. Os vários exercícios de flexão que nós temos, né? Então, quando a gente faz a flexão abdominal, nós estamos fortalecendo os músculos flexores da coluna. São esses exercícios que a gente faz geralmente nesses músculos. Sim, exatamente. Extensão, É isso que a gente, porque os movimentos que nós temos são esses. Os movimentos que nós temos são flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e externa, inclinação. São esses movimentos que nós temos. Então, nós teremos os músculos que estão posicionados naquele lugar porque eles fazem aquele movimento. Então, por exemplo, o braço. Aqui o cotovelo. O cotovelo, nós fazemos flexão e extensão no cotovelo, certo? Flexão e extensão que a gente faz no cotovelo.
Quando a gente faz a pronação e a supinação, isso não é no cotovelo. Isso acontece entre rádio, que é onde acontece a pronação e a supinação. O cotovelo, ele faz a adução e abdução? Porque quando a gente faz a adução, que a gente faz esse movimento aqui, ele não acontece no cotovelo. Podem fazer para vocês verem, ele acontece no ombro. Ele acontece no ombro, não acontece aqui. Então, o cotovelo faz adução e abdução? Não. Não faz, até porque a gente já viu lá nas articulações que essa daqui é uma articulação em gínglimo, em dobradiça. Ela só faz flexão e extensão, esse tipo de articulação. Se só faz flexão e extensão, nós precisamos de músculo nessa região para fazer adução e abdução? Não. A gente não precisa, porque não vai fazer. Então, nós não vamos encontrar músculos aqui nessa lateral. Nós vamos encontrar músculos na frente e músculos atrás, que é para movimentar essa articulação de acordo com a necessidade dela. Aqui na cintura escapular, nós temos o peitoral menor. Eu vou mostrar para vocês origem, inserção, aonde ele se posiciona. Aqui nós temos o processo coracoide da escápula. Todo o processo, todo o sulco, toda a proeminência tem uma razão de ser. O processo coracoide da escápula, ele é um processo muito importante para a estabilização e movimentação do ombro. Aqui, nesse processo, diversos músculos e diversos ligamentos se conectam. Então, nós temos aqui o peitoral menor, que ele se origina no processo coracoide e ele se insere na costela. Ele vai se inserir na terceira, quarta e quinta costela. Por cima do peitoral menor, se posiciona o peitoral maior. Esse aqui que apareceu aqui é o peitoral maior. Professora, ele fica em cima do peitoral menor. O peitoral maior fica em cima do peitoral menor. Fica. Nós temos várias camadas de músculos. Nós temos músculos profundos, nós temos músculos numa outra camada mais superficial, e nós temos músculos estéticos, que são os nossos músculos mais superficiais, são esses que a gente vê. O deltoide é um músculo que a gente vê, o peitoral maior é um músculo que a gente vê. O peitoral menor a gente não vê, ele é um músculo mais profundo. Então, ele se insere aqui na terceira, quarta e quinta costela, se origina lá no processo coracoide. E aqui, de que forma é que ele faz esses movimentos. Continuando aqui na cintura escapular, nós temos um outro músculo que também movimenta aqui a cintura escapular, que é o músculo trapézio. Esse músculo é um músculo muito grande. Ele tem 3 porções, mas é o mesmo músculo. Então, aqui estão as 3 porções. Uma porção superior, medial, e aí nós temos 2 lados, são 2 músculos, tá? Nós temos um do lado direito e outro do lado esquerdo. Aqui na região cervical, as vértebras da região cervical, elas têm o processo espinhoso delas, que é, o processo espinhoso é essa pontinha aqui para fora que a gente consegue tocar. Na cervical, esse processo espinhoso, ele é bifurcado. Somente na cervical é assim. Ele é bifurcado, ele tem assim 2 partezinhas. E o ligamento nucal, ele passa bem no meio dessa bifurcação e se prende aqui no osso occipital. O ligamento nucal. O trapézio, ele se origina no ligamento nucal e no osso occipital. Essa porção superior. Então, ele vai até C7 preso no ligamento
nucal. E a sua inserção é aqui na clavícula. Na clavícula. A porção medial vai de C7 até T4 e se insere no acrômio. E a porção inferior vai até T12 e se insere aqui na espinha da escápula. Abaixo do trapézio nós temos o músculo, os dois romboides, e aqui nós temos também o músculo elevador da escápula. Se o nome desse músculo é elevador da escápula, qual o movimento que é o principal desse músculo? Elevação. Da escápula, né? Elevação da escápula. E o romboide, nós temos o maior, que está aqui, eles estão bem pertinho um do outro. Nós temos o romboide maior, aqui na borda medial da escápula, e temos o romboide menor, um pouquinho aqui para cima. E aí já interage aqui com o elevador da escápula. Esse aqui é o serrátil anterior, os músculos do manguito rotador, trapézio. É legal que nessa animação ele vai mostrando a interação entre os músculos e as camadas, né? Como que esses músculos se organizam. Essa aponeurose, esse tendão, tanto do trapézio, na sua porção superior, quanto do deltoide, eles se unem aqui no ombro, ó. Então, aqui é o do deltoide. E aí, o do trapézio, ele fecha aqui. Isso dá uma estabilidade maior para o ombro. Então, os movimentos que o trapézio pode fazer, né? A porção superior pode fazer elevação. A porção medial, o principal movimento dela é a adução da escápula. Ó, a porção superior faz elevação da escápula também. E trabalha também na adução. E a porção inferior trabalha na depressão da escápula. Todos os movimentos que o trapézio pode fazer. Esses movimentos aqui, eles não estão relacionados com a escápula, né? Porque são movimentos da coluna cervical. Só que, como ele não é uniarticulado, então ele pode movimentar outras estruturas. Porque aqui tem todas essas articulações da coluna cervical que ele atravessa, né? Mostrando o movimento de adução dessa escápula, feito pelo trapézio. Ok. Vamos ver agora o serrátil. Sim. O Tiago perguntou aqui, o movimento de elevação fica situado em que plano? Vamos olhar o movimento de elevação e aí vamos analisar qual eixo que pode entrar aqui. Imaginem que a gente vai colocar um eixo antero-posterior, que seria do plano frontal, antero-posterior aqui no meio dessa escápula. A gente consegue fazer uma elevação? Não. Não, não dá. Se nós colocarmos um eixo nessa escápula látero-lateral, a gente vai colocar um eixo dentro do osso, látero-lateral, a gente consegue fazer a elevação? Sim. Não. Não? Não. Ó, coloca aqui um eixo bem aqui, e aí sim. o eixo é fixo, tá? O eixo é fixo, ele não vai se movimentar. Então é o rotacional lá. Isso, então ele é longitudinal, ó. O eixo é longitudinal, portanto, o plano é transverso. Esse músculo é o serrátil. Lembra que eu falei para vocês que ele tem um formato dentado, né? Ele tem um formato de serra, todo dentado. É esse daqui. Ele fica lateralizado, mas ele fica na lateral indo para frente, né? Essa parte aqui já pega anterior, tá pegando aqui nas costelas, já numa parte mais anterior. É esse músculo que a gente vê
nas pessoas que têm essa musculatura bastante trabalhada, a gente consegue visualizar uma parte do serrátil anterior. E o serrátil anterior, né, se origina na escápula. Por isso, ele movimenta, então, a cintura escapular. Aqui está a origem da porção superior do serrátil, da porção medial dele. E aqui já está mostrando inserção também, ó. Então, ele pega toda essa borda medial da escápula pela parte interna, né? Pela parte de dentro. Como interação, a interação dele, então aqui nós temos os músculos, esses aqui, olha, são músculos respiratórios. Eles são os músculos intercostais. O nome deles já fala onde eles estão, né? Costais de costela estão entre as costelas. Esses aqui são os intercostais. Sempre que vai haver interação de um músculo com o outro, existe uma fáscia tendínea por cima, para que eles possam deslizar um sobre o outro. Então, vem os intercostais, uma fáscia tendínea e o serrátil anterior. E aqui vai ter outra fáscia tendínea que cobre. Fáscia tendínea. O que é? É um tecido conjuntivo. Isso aqui é um tecido conjuntivo que se posiciona sobre os músculos para que eles possam deslizar, para que eles não fiquem prendendo um no outro. Entendi. Então, porque a gente tem vários músculos em camadas, organizados assim, mais profundos, mediais, superficiais. Daí tem várias camadas, como a gente vai ver, porque aqui tem só esses que nós estamos vendo. Temos os intercostais, temos o serrátil anterior, temos aqui o músculo subescapular. Vocês viram que o serrátil anterior se prendeu nessa borda medial da escápula pela parte interna, pela parte da frente, assim, da escápula. E o subescapular, ele também se prende ali, só que um pouquinho para trás. O subescapular, se origina em toda a face anterior da escápula. Então, aqui também tem uma face tendínea para que esses músculos se articulem, né? Para que eles possam deslizar, não fiquem presos um no outro. Esses são os movimentos que o serrátil faz, com as suas porções de forma diferenciada. Então, esse movimento de elevação que a gente estava vendo é um trabalho dessa porção superior do serrátil. Mostrando por outro ângulo a organização dos músculos. Peitoral maior, abdominal oblíquo, que também interage com o serrátil lá na frente. Nessa animação, nós vamos ver os dois romboides, romboide maior, romboide menor e o elevador da escápula. E aqui a gente vai terminar de ver os músculos que movimentam a cintura escapular. Quando a gente fala de cintura escapular, nós estamos falando de escápula e clavícula. A escápula e a clavícula. Dependendo da literatura, é escápula, clavícula e osso externo. Até porque a clavícula se articula com o manúbrio do externo, que é aquela partezinha que parece o nó da gravata, que o externo parece uma gravatinha aqui na frente. Então, o manúbrio do externo é aquela parte que parece um nó. A clavícula, ela se articula com o manúbrio do externo e se articula com o acrômio da escápula. E aí vem a escápula. Então, faz uma cintura mesmo, por isso que é cintura escapular. Nós temos dos dois lados, então forma uma cintura. Na cintura escapular, estão presos os nossos membros superiores.
Na cintura pélvica estão presos os nossos membros inferiores. Mas quando nós falamos de movimento da cintura escapular, nós sempre estamos nos referindo aos movimentos que são produzidos na escápula, que a gente olha para a escápula e vê ela se movimentando. Até porque não tem como movimentar a escápula sem movimentar a clavícula. As 3 articulações da cintura escapular se movimentam juntas. Então, quando estamos falando, né, dos músculos que movimentam a cintura escapular, estamos falando de músculos que movimentam a escápula. Elevador da escápula, origem de C1 até C4, C1, C2, C3, C4. Inserção, essa borda medial, quase no ângulo superior da escápula. Por cima, tem o trapézio. Os movimentos, elevação da escápula, estabilizando essa escápula, pode fazer essa inclinação lateral ou flexão lateral. Os romboides, romboide menor, de C6 a C7, preso muito próximo aqui do elevador da escápula. São músculos que trabalham juntos, eles estão muito próximos, trabalham juntos. Então, eles se inserem nessa região próximo da espinha da escápula. E temos o romboide maior, que vai da torácica, né, da T1 até a T4, e vai até a borda, até o ângulo inferior da borda medial da escápula. Fazem a adução da escápula, fazem rotação medial também da escápula. Então, é muito importante entendermos a origem e inserção, onde estão os músculos, para que a gente possa compreender o que eles fazem. Quando conseguimos visualizar onde está o músculo, se pensarmos, olharmos o sentido das fibras, de que forma essas fibras estão, considerando que elas vão se contrair, vão puxar, é como se fosse um elástico, a gente consegue visualizar o tipo de trabalho que esse músculo faz na articulação. Vamos agora para a articulação glenohumeral, ou seja, a articulação do ombro. Na articulação do ombro, nós temos os músculos do manguito rotador. O manguito rotador tem 4 músculos, que nós vamos ver agora. Mas não é só o manguito rotador que atua na articulação glenohumeral. Temos o latíssimo do dorso. Esse músculo aqui é conhecido também como grande dorsal. O grande dorsal é o mesmo latíssimo do dorso. Temos o músculo coracobraquial, temos o músculo deltoide, peitoral maior e redondo maior. Para que esses músculos possam atuar no ombro, eles precisam se inserir, eles precisam de alguma forma atravessar a articulação do ombro. Eles precisam de alguma forma se inserir no húmero, porque senão eles não vão movimentar o ombro. Então, vamos ver agora os músculos do manguito rotador. São 4 músculos, são músculos muito importantes na estabilização da articulação glenohumeral. Eles executam alguns movimentos nessas estruturas, como a gente vai ver. Mas o principal papel do manguito rotador é a estabilização da articulação glenohumeral, porque é uma articulação muito móvel, é uma articulação sinovial.
a articulação mais móvel que nós temos, ela se movimenta nos 3 eixos, nos 3 planos, portanto, ela não pode ser tão estável, ela não pode ser uma articulação que está totalmente apoiada pelas estruturas ósseas, porque os ossos, eles são, como nós vimos na aula sobre articulação, sobre o sistema articular, eles limitam os movimentos, limitam o movimento das articulações. Se tivermos uma articulação do ombro com uma estrutura óssea, com um encaixe perfeito ali da cabeça, que dá um bom apoio para a cabeça do húmero, vai limitar as movimentações dessa articulação. Então, nós precisamos de tendões, de ligamentos e de músculos para estabilizar essa articulação. E o manguito rotador faz bastante esse papel. Ele tem uma interação com a cabeça longa do bíceps braquial, que é esse aqui é o tendão da cabeça longa do bíceps braquial, mostrando aqui de que forma o manguito rotador fica conectado, fica inserido no húmero. Aqui está a cabeça do húmero. A cabeça longa do bíceps braquial também faz esse trabalho. E aqui estão os 4 músculos do manguito rotador. Então, vamos ver um por um. Esse aqui é o subescapular. Sub, porque ele fica na parte de baixo, de fato é na parte da frente. Se olharmos para a escápula, ela tá nessa posição. O subescapular fica na parte da frente, mas é como se essa daqui fosse a parte, porque sub significa abaixo. Então, podemos imaginar que essa aqui é a parte de baixo da escápula e é onde o subescapular, portanto, por isso que ele tem esse nome, se origina nessa face anterior da escápula e se insere no trocânter menor, no tubérculo menor do húmero, aqui nessa região. Aqui está o ventre do músculo, tendão, serrátil anterior. Essa aqui é uma articulação não verdadeira. Não verdadeira porque não é uma articulação entre 2 ossos, mas essa aqui é uma articulação importante, que é a articulação do subescapular, entre subescapular e serrátil anterior. Porque aqui, com o deslizamento entre essas duas estruturas, é que muitos movimentos acontecem. Outro músculo é o supraespinhal. 3 músculos do manguito rotador têm o seu nome indicando a localização dele na escápula. O subescapular que nós acabamos de ver fica na parte anterior. O supraespinhal que vamos ver agora fica acima dessa estrutura da escápula que chama espinha da escápula, essa estrutura aqui. Então, ele é o supraespinhal. E teremos também o infraespinhal, que fica abaixo da espinha da escápula. Eles têm um nome indicando a sua localização. O supraespinhal é um músculo bastante importante do manguito rotador. Ele se insere nessa região acima da espinha da escápula, se origina e se insere no húmero. Ele atravessa aqui por cima a cabeça do húmero e se insere de uma forma mais lateral, mais lateralizada. Os outros músculos do manguito rotador se inserem ou na parte anterior do húmero ou posterior, porque eles fazem rotação. Esse aqui não trabalha na rotação. Mostrando a sua interação com a bursa, o acrômio, ligamento para estabilizar. Vamos ver agora o infraespinhal. Como eu falei para vocês, posicionado na parte inferior da espinha da escápula, indo até essa parte posterior do húmero.
E aqui o redondo menor, que é o quarto músculo do manguito rotador. Se ele se chama redondo menor, é porque tem um redondo que é maior. E esses são os 4 músculos do manguito rotador: subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Vamos ver agora mais um músculo que trabalha na articulação glenohumeral, que é o músculo latíssimo do dorso. Esse músculo aqui é o grande dorsal, é o mesmo grande dorsal. É um músculo realmente muito grande. Músculo latíssimo do dorso, na classificação dos músculos, é um músculo plano ou um músculo convergente, porque as suas fibras, elas convergem todas para um mesmo ponto. A sua inserção é aqui na região torácica, lombar, vem de T6 até T12, depois pega L5 a L1 a L5 e se insere no sacro, se insere também na crista ilíaca, em um ponto pequeno da crista ilíaca. E vem aqui na parte anterior do úmero. Aqui é uma visão superior dele. Então, de T6 a T12, vai até o osso sacro, sua inserção agora na crista ilíaca, nas costelas e no úmero, na porção anterior. E aqui mostrando a interação entre os músculos, porque o grande dorsal vai se inserir aqui. O redondo maior vai se inserir aqui. O peitoral maior vai se inserir aqui. Tá um pertinho do outro. E aqui nesse sulco ainda vai passar o tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Aqui são os intercostais. Aqui é para mostrar, ele é um músculo superficial, né? Mais profundos nós temos os intercostais, ali é o ilho, aqui os eretores da coluna, o serrátil posterior inferior, serrátil posterior superior, redondo maior, e aqui o latíssimo do dorso, por cima. O infraespinhal, serrátil anterior, trapézio, deltoide, peitoral maior, dos dois lados. Então, deixa o tórax em forma de V aqui. O grande dorsal. Ainda na articulação glenohumeral, temos o músculo córaco braquial. O córaco braquial, se ele se insere no úmero e atravessa a articulação do ombro, se insere lá na escápula, ele movimenta, faz movimentos na escápula. Faz movimentos na articulação glenohumeral. Lembram que eu falei que, quando estávamos olhando o peitoral menor, que vários músculos se inserem no processo coracoide? Então, o córaco braquial tem esse nome, córaco, porque ele tem a sua inserção proximal aqui no córaco braquial. E a sua inserção distal no úmero, numa parte mais medial do úmero.
Aqui está ele, o coracobraquial. Nessa animação sempre mostra a interação entre os músculos. Então, aqui mostra o coracobraquial subescapular, passando por trás dele, o redondo maior, o latíssimo do dorso, e os 3 músculos que têm a sua inserção proximal no coracobraquial, no processo coracoide. Temos aqui o peitoral menor, temos o coracobraquial e temos a cabeça curta do bíceps braquial, que também se origina ou tem a sua inserção proximal no processo coracoide. E aqui vários ligamentos. Os músculos que passam por cima dele. Os movimentos do músculo coracobraquial são movimentos pequenos, de pequena amplitude. Então, ele faz a flexão. Lembra que eu falei para vocês que os músculos que estão na parte anterior do corpo, como regra geral, fazem flexão. Então, o coracobraquial, mesmo fazendo um movimento de pequena magnitude, ele faz essa flexão, ele faz adução, mas o seu principal trabalho é de coaptação dessa articulação. Então, o principal trabalho do coracobraquial é, por exemplo, aqui, a bonequinha, ela está segurando um halter, ele está segurando um peso na mão. E aqui, ao mesmo tempo, mostra esse movimento de coaptação que essa articulação faz. Ou seja, se eu peguei um peso aqui, eu tenho algo que está tracionando a cabeça do úmero para baixo, para que ela desencaixe, que ela saia da cavidade glenoide. Só que nós temos diversas estruturas que mantêm essa articulação no lugar. E o coracobraquial é uma dessas estruturas. Ele faz esse trabalho de trazer a cabeça do úmero para frente da cavidade glenoide, mantê-la dessa forma, evitando assim uma luxação quando pegamos um balde pesado, um peso, alguma coisa que nós estamos segurando na mão. Temos ainda um músculo deltoide, que é um importante músculo da articulação glenomeral. O deltoide, ele praticamente abraça a articulação glenomeral. É um músculo multipenado, como eu falei para vocês na classificação dos músculos, isso tem vantagens. Ele tem uma porção anterior, que pode também ser chamada de porção clavicular, porque se insere na clavícula. Tem uma porção medial, ou acromial, porque se insere no acrômio. E tem uma porção posterior, ou espinal, porque se insere na espinha da escápula. E a sua inserção distal é no úmero. Porção medial e porção espinhal. São porções diferentes, mas que se inserem em um mesmo tendão. Por isso é um músculo só. O posicionamento do músculo deltoide, ele foi feito de forma muito perfeita para que nós tenhamos, para que ele consiga ter uma boa alavanca no úmero. É por isso que ele é um músculo forte e um importante músculo da articulação glenomeral. Essa distância que ele fica do centro da articulação, essa distância, esse posicionamento aqui, em relação ao centro da articulação, faz com que ele tenha uma alavanca perfeita.
para trabalhar nessa articulação. Ele vai fazer a flexão, ele vai fazer a abdução, ele vai fazer extensão, hiperextensão. Então, é um músculo bastante forte, bastante atuante na articulação glenomeral. Essa é a interação dele com outros músculos. Ele é um músculo superficial, é um músculo estético. Ele vem por cima de todos eles. E aqui aquela interação com o músculo trapézio que nós já vimos. Ainda na articulação glenomeral, que é uma articulação extremamente móvel, portanto, ela tem muitos músculos atuando nela. Temos aqui o peitoral maior. Peitoral maior, algumas literaturas se referem a ele como um músculo que tem 4 porções e algumas se referem a ele como um músculo que tem 3 porções, considerando essa do externo e das costelas como uma única porção. Ele tem uma porção clavicular, uma porção external e uma externocostal. Ou então, essa última porção pode ser considerada abdominal também. Então, a sua porção superior, que é a clavicular, sua inserção aqui no osso externo e nas costelas, inserção proximal, no osso externo e costelas novamente, e aqui nas costelas. E a sua interação com o músculo abdominal, o oblíquo. Esse aqui também é um músculo convergente na sua classificação, porque todas as suas fibras convergem para um mesmo ponto. Dessa forma, ele é um músculo convergente. Tem os intercostais, peitoral menor, abdômen, oblíquo, serrátil anterior, peitoral maior. Mais uma vez, intercostais, porção clavicular, porção nas mulheres, esse músculo, bom, em todo mundo ele é recoberto por uma face tendínea. O seio, ele vem por cima do músculo peitoral. E ele vem até aqui por cima do serrátil. Então, aqui é a mama e o peitoral maior está por baixo. E o último músculo da articulação glenomeral que nós vamos ver é o redondo maior, que fica muito próximo do redondo menor. Porém, o redondo maior se insere na parte anterior do úmero, enquanto o redondo menor na parte posterior. O redondo maior, o grande dorsal, peitoral maior. As inserções, uma próxima da outra, e aqui a cabeça longa do bíceps braquial. Eu falei para vocês que no braço nós temos músculos na parte anterior e na face posterior, anterior e posterior.
Porque nós fazemos, essa é uma articulação em gínglimo, ou seja, é uma articulação em dobradiça, que, portanto, faz flexão e extensão. Não faz adução nem abdução. Se na abdução nós movimentamos o membro para a lateral, nós precisamos ter músculos que atravessem e que estejam nessa região para poder contrair e fazer esse movimento. Da mesma forma, a adução. Precisamos de músculos na parte, na face medial, para que possamos fazer a adução. Como o cotovelo, ele só faz flexão e extensão, nós temos 2 compartimentos no braço. Esses compartimentos, eles ficam divididos. Então, temos um compartimento anterior, com vários músculos, e um compartimento posterior. Esse compartimento é organizado por esses septos intermusculares, que separam os 2 compartimentos. E aqui temos o córaco braquial, braquial anterior, bíceps braquial, recobertos por uma face tendínea, presos naqueles septos, e temos as 3 cabeças do tríceps na parte posterior, que também é recoberta por uma face tendínea. E assim estão organizados os músculos do braço. Então, no compartimento anterior temos o braquial anterior, córaco braquial e bíceps braquial. E, é claro, vários nervos e vasos que passam no meio desses músculos. E no compartimento posterior, temos a cabeça lateral, medial e longa do tríceps braquial. Vamos ver melhor cada um deles. Vamos ver o músculo braquial. O músculo braquial, ele fica abaixo do bíceps braquial. O húmero, o septo, as divisórias. Então, ele tem a inserção dele aqui, mas ele tem uma expansão aponeurótica, que chama isso daqui, expansão da aponeurose, né? Então, é aponeurótica, que vai abraçar os músculos aqui em cima do antebraço, que vai interagir aqui com esses músculos, abraçando eles, mas o seu tendão vem para cá, para a ulna. Bíceps braquial. Mostrando aí a aponeurose, então, abraçando. No bíceps braquial, isso também acontece. Não é o primeiro que tá aí, não, né? É o de baixo. É, esse aqui, né? Aí esse aí? É, esse aqui é o braquial anterior, que sai essa aponeurose. Tem um outro embaixo dele, né? Deixa eu voltar onde você está falando aqui. Ó, aqui é o bíceps, tá vendo? E o bíceps, ele vem aqui para o outro lado. Então, esse é o braquial. O que está mais abaixo é esse aqui. Esse aqui é o braquial. Então, é esse aí que é o braquial. E aquele ali que é o braquial. Esse aqui é o bíceps braquial. Ah, tá. Tá? E é o braquial que tem essa aponeurose que sai aqui, que abraça na parte lateral do côndilo aqui do cotovelo. Tanto o braquial quanto o bíceps braquial tem. Tem, só que um vai para um lado, um vai para a lateral e o outro vai para a região medial. A do bíceps vai para a região medial. Tá na parte anterior, então vai fazer a flexão. Vai trabalhar junto com o bíceps na flexão.
Vamos ver o bíceps. Como o próprio nome fala, ele tem duas cabeças. Seps significa cabeça, bi significa duas. Ele tem uma cabeça longa e uma cabeça curta. O processo supraglenoidal, porque está acima da cavidade glenoide, passa por entre os tubérculos do úmero, preso por vários ligamentos. Aquela interação que nós já vimos anteriormente, entre outros músculos que ficam muito próximos dele. Se insere na tuberosidade radial. A inserção da cabeça curta no córaco braquial. E se insere, claro, no mesmo tendão. Por isso que é um músculo só. Tem duas cabeças, mas é um músculo só. Porque eles terminam com o mesmo tendão. E tem essa expansão aponeurótica. Septos, né? E a organização deles. O braquial, córaco braquial e bíceps braquial. O subescapular passa por trás, redondo maior também. E o latíssimo do dorso também. E o peitoral menor se insere no mesmo lugar. O peitoral maior passa por cima, deltoide também. Ele tem função, como ele é um músculo do cotovelo e é um músculo do ombro, ele tem função, então, nas duas articulações. E vamos ver o tríceps braquial. Tríceps braquial, porque existe outro tríceps, que não é braquial. Ele tem 3 cabeças. A interação, mostrando aqui a interação com o septo, né? Esse septo que divide os compartimentos do braço. Ele tem essa aponeurose aqui, onde ele também se insere, o tendão dele também se insere aqui. Essa é a cabeça lateral do tríceps. A cabeça longa do tríceps se insere lá na escápula. E tem essa lâmina de aponeurose aqui, onde ele se insere. O septo, os nervos e o tríceps. A relação dele com o latíssimo do dorso, eles têm um ligamento aqui, tem ali o redondo maior, redondo menor, supraespinhal, infraespinhal, deltoide, o tríceps está na parte posterior do corpo e de uma regra geral também é que os músculos da parte posterior trabalham em extensão. Os músculos, eles não fazem somente um movimento. Tem um movimento principal deles e tem vários outros que eles atuam também. O principal movimento do tríceps braquial é fazer a extensão, tanto do cotovelo quanto do ombro. Como ele atravessa a cabeça longa, atravessa a articulação do ombro, então ele atua no ombro. Nós não vamos nos alongar muito nesses músculos. Nós temos diversos músculos no antebraço.
Os músculos, eles, como eu falei anteriormente, indicam a sua localização, a sua forma ou também a sua função. Se nós temos um músculo que se chama flexor radial do carpo, é porque ele faz, o trabalho dele é fazer flexão, ele é um músculo flexor. Radial, porque ele está posicionado, inserido no rádio. Então, é radial do carpo. Carpo são os ossos do pulso. Então, ele está inserido no rádio e também ele movimenta, ele é flexor radial do carpo. Então, ele movimenta o pulso. Né? Ele vai fazer a flexão do pulso. E cada um deles indica a função. Aqui não, nessa animação a gente não vai conseguir ver o músculo todo, mas a gente vai conseguir ver a interação deles e o posicionamento deles, a inserção distal deles nos ossos da mão. Mostrando aqui os canais de passagem. Temos muitos ligamentos na mão. Esse é o palmar longo que se insere. Deixa eu voltar. Aqui é o palmar longo. Ele está na parte anterior do braço, portanto, ele faz a flexão do pulso. Temos o flexor radial do carpo, que também faz a abdução, uma vez que ele é radial, né? Então, ele está lateralizado. Flexor radial do carpo, trabalhando essa sinergia com outros músculos. Flexor ulnar, ou seja, posicionado aqui perto da ulna. Os dois trabalhando juntos. E podem fazer também a adução. Em função do seu posicionamento aqui mais medial. Aqui nós vamos ver os extensores. Extensor ulnar do carpo. Fica sobre a ulna e na parte posterior aqui da mão. Extensor ulnar do carpo também faz adução. Aqui, extensor longo e curto. São extensores radiais que passam pelo rádio. Só para termos uma noção, uma ideia, então, de que esses músculos, eles estão inseridos proximalmente no rádio ou na ulna e atravessam o pulso, se inserindo na mão, produzindo aqui os movimentos do pulso. Ainda temos também diversos músculos que são flexores e extensores dos dedos, que vão atravessar o pulso e vão se inserir aqui nas falanges e vão movimentar os dedos. Vimos os músculos da cintura escapular, vimos os músculos da articulação glenomeral. Vamos ver vários músculos aqui relacionados à coluna vertebral, do tronco, são músculos do tronco. Vamos ver músculos do assoalho pélvico, vamos ver o músculo íleo, o psoas maior e psoas menor, que é
Os três juntos são o músculo ilho-psoas, que a gente chama de ilho-psoas. São três músculos. Vamos ver o posicionamento do diafragma, que é um músculo respiratório. Músculos da parede abdominal, que são 4 músculos. Intercostais, quadrado lombar e eretores da coluna. Então, aqui, primeiramente, os músculos do assoalho pélvico, que nós não vamos nos alongar muito falando sobre eles. E aqui temos os músculos psoas. Esse aqui é o ilho, esse daqui é o ilho, esse aqui é o psoas maior e o psoas menor não está aparecendo ainda. O menor está posicionado aqui. Então, esse aqui é o ilho psoas, que se insere nas vértebras, nos processos transversos. Tem uma parte do psoas maior que se insere no corpo da vértebra lateralmente. O ilho se insere aqui muito próximo da crista ilíaca e no trocânter maior do fêmur. Esse aqui é o músculo diafragma. E agora vamos ver os músculos abdominais. Todos esses músculos que nós vimos aqui, eles ficam por dentro. O abdominal, ele forma uma capa, como se estivesse protegendo, como se, não, ele protege os órgãos vitais. Ele envolve os nossos órgãos, as nossas vísceras. Esse aqui é o reto abdominal. Esse aqui é o oblíquo, oblíquo interno. Temos também o oblíquo externo. Aqui a gente pode ver ainda o diafragma. Intercostais. O diafragma ficou lá para dentro, né? O oblíquo externo. Sendo posicionado. Aqui é o quadrado lombar, músculo quadrado lombar. Esses são os músculos eretores da coluna. São músculos que trabalham para nos manter na nossa posição ortostática. Uma outra camada dos músculos eretores. Nós temos 3 camadas, uma mais próxima das vértebras, uma medial e uma mais lateral, de músculos eretores da coluna. Eles fazem tanto a extensão quanto nos mantém em pé, né? Na posição ereta. E aí, mostrando essa organização de todos esses músculos. E aqui vai fazer um corte sagital para mostrar como que é essa interação. Nós vamos estudar um pouquinho melhor os músculos abdominais. O transverso do abdômen, reto abdominal, abdominal oblíquo interno e o oblíquo externo. Esse é o quadrado lombar. Esse é o transverso do abdômen. Esse é o reto abdominal. Oblíquo interno. A interação entre eles. E aí é o oblíquo externo. Então, as fibras dos músculos oblíquos são transversais, são oblíquas. Eles estão ao redor
de toda essa parte anterior do nosso corpo e também lateral. E aqui atrás tem o quadrado lombar, nós temos o músculo quadrado lombar aqui atrás e a aponeuroses. Então, nós temos toda o transverso do abdômen, ele faz esse movimento de compressão das vísceras. O reto abdominal faz a flexão. Faz também esse movimento de retroversão da pelve. Os oblíquos fazem os movimentos de rotação e de inclinação. E vamos ver também os músculos posteriores do tronco. Aqui nós vamos ver músculos eretores da coluna. Dentre esses eretores, nós temos o músculo longuíssimo, temos o músculo iliocostal, os multifídeos, semiespinhais. E tem outros que são mais profundos, que não vão aparecer aqui, não são somente esses que são músculos posteriores da coluna, nós temos mais músculos aqui, sendo posicionado para que vocês possam ver esse volume que esse músculo tem. Vai se posicionar nessa parte mais interna dos eretores, bem próximo dos processos transversos. Depois temos uma parte medial e uma porção mais lateral. Temos esses músculos entre os processos espinhosos, entre os processos transversos, que são o multifídio e os semiespinhais. Esses são mais profundos. Ali tem mostrando o abdômen. E os eretores da coluna vêm por cima do quadrado lombar. Esses músculos fazem a extensão da coluna. E hiperextensão também, né? Bom, já são 9 horas da noite. Nós temos ainda iliopsoas, sartório, os isquiotibiais, adutores, os quadríceps, os compartimentos da coxa, músculos pélvicos, glúteo mínimo e médio, glúteo máximo, flexor da face lata, os compartimentos da perna e os músculos da perna, que eu considero que são músculos muito importantes de vocês conhecerem. Aqui, no final, eu vou transformar isso aqui em PDF, então para vocês saberem que nós temos 660, nós vamos estudar alguns. Se vocês quiserem se aprofundar nos demais, vocês vão se aprofundar. Eu coloquei para vocês a localização dos músculos, então, aonde nós encontramos tantos músculos no nosso corpo. De algumas localizações, eu coloquei os músculos que trabalham naquela localização. Como está aqui, músculo do braço, do antebraço, quadril, enfim, e assim vai. E tem aqui no final localizações que eu não escrevi todos os músculos, porque eu não escreveria 660 músculos, né? Então, só para vocês saberem, onde tem vários outros músculos, né? No dorso do pé, na planta do pé, os do abdômen eu descrevi. Tem mais músculos da respiração, pelve, períneo, enfim. Tem muito músculo
muitos músculos para serem conhecidos. Eu vou fazer uma videoaula para vocês dos outros músculos, aquele outro tanto de músculo que eu mostrei, que a gente não vai olhar agora, mas nós na próxima aula não vamos voltar neles. Eu vou colocar a videoaula, vou disponibilizar para vocês, e aí fica do interesse de vocês de conhecerem a aula sobre classificação. Não sei se alguém assistiu, não olhei lá no YouTube quantas visualizações, mas sei que a maioria não assistiu. E são coisas muito importantes. Nessas aulas virtuais, a gente não consegue dar 4 horas de aula aqui falando e vocês aí 4 horas ouvindo. Então, é necessário que vocês possam assistir as videoaulas e fazer os exercícios. O conteúdo da avaliação vai ser o mesmo conteúdo que está nos jogos. O mesmo conteúdo. Essa semana eu coloco lá, então, a avaliação de vocês, que vai ficar aberta até sexta-feira. Aí, sexta-feira, a gente encerra o aparelho locomotor. E a partir daí, cada aula vai ser um sistema diferente e a gente vai trabalhar o que é possível trabalhar em uma aula a respeito de um sistema e talvez precise, como eu estou fazendo aqui, fazer uma videoaula para vocês e deixar disponível para que vocês assistam depois. Vocês têm dúvidas? Professora, tem uma parte que a senhora falou que o tecido conjuntivo, ele reveste os músculos, né? Esse tecido, futuramente, assim, ele desgasta? A fáscia tendínea, que chama fáscia tendínea, né? Ele tem uma outra composição, não é a mesma composição do tendão, que é uma composição diferente. Nunca ouvi falar da fáscia tendínea desgastar. Essa que reveste os músculos. Pode até ser que aconteça, Lorena, mas eu nunca ouvi falar. Ok, professora. Já o tendão, ele pode se romper. Então, vocês podem imaginar que se o tendão de um músculo se romper, e se é necessário que esse tendão esteja preso naquele osso para ele movimentar aquele osso, vocês podem imaginar que aquele músculo cujo tendão se rompeu não vai mais fazer o seu trabalho, se ele estiver rompido. Às vezes, né? E às vezes acontecem lesões nas fibras musculares também. O músculo vai perder a sua eficiência, vai causar dor, tá? Ok. Ok. Professora, não sei se só eu que estou tendo dificuldade com a matéria, mas acho que é mais uma questão de armazenar as informações e aguardar as perguntas depois. Mas aí quando a senhora pergunta assim, alguém tem uma dúvida? Eu tenho dúvida de tudo que foi falado agora aí, eu fiz todas as anotações. Se a senhora fosse fazer uma pergunta dessa matéria que foi dada hoje, a senhora teria como fazer uma pergunta agora para a gente ver se está todo mundo realmente entendendo e só eu que não estou conseguindo armazenar essas informações? A matéria, na verdade, ela não é complicada, mas ela tem uma quantidade de nomes e de informações e de a necessidade de vocês conseguirem visualizar os músculos, visualizar onde ele está se inserindo, tanto na sua parte proximal quanto na sua parte distal. Então, é uma questão de muita atenção, memória e estudo constante. Porque fica muito pouco uma vez por semana. E como as aulas, elas são muito em forma de palestra, porque nós não estamos lá no IF. Se estivéssemos lá, eu faria mais seminários, mais trabalhos. O problema é que vocês não têm acesso aos livros. Porque vocês vão aprender muito mais buscando, fazendo, durante a semana também. Eu acredito que a sua dificuldade maior seja essa.
Mas vou fazer uma pergunta. Me fala o nome de um músculo do braço, na parte anterior do braço. Só um minuto aí que eu vou pegar as anotações. Qualquer um pode responder. Glomerar o Qualquer um retorno pode pequeno. responder. Braquial? Braquial é um, olha só que interessante. Braquial já está dizendo que ele está no braço. Porque braquial significa isso, braço. Então, professor, eu tenho anotado aqui, por exemplo, vamos lá, como que eu anotei? Articulação do cotovelo. Eu anotei tudo que estava escrito aí nessas apresentações. Braquial anterior, bíceps braquial e tríceps braquial. Perfeito, você falou todos os músculos do braço. Pois é, cada aula da senhora é 4 folhas de anotação aqui, e assim, a minha dificuldade é em armazenar tudo isso. Eu não tenho tempo de estar fazendo a revisão semanal, até porque a gente está com muitas tarefas aí. Acaba a aula aqui, eu já tenho que pegar outra matéria e fazer atividade para entregar até 1, 2 horas da manhã. Mas eu volto a dizer, a matéria ela não é complicada, só que ela realmente tem muito nome. É praticamente aprender uma outra língua, né? Porque os músculos, eles ou estão em latim ou estão em grego. Os ossos também. Os músculos, eu acho mais fácil até do que os ossos, porque os músculos, eles dizem onde eles estão. Eles próprios já dizem, olha, eu sou o bíceps do braço. Né? Porque ele é bíceps braquial, então é óbvio, ele fica no braço. Então, os músculos, pelo menos, têm isso. Olha, eu faço tal coisa, eu sou um extensor. Ah, eu sou um flexor, eu sou um adutor, eu sou um abdutor. Nós temos vários músculos que dizem até o que eles fazem. E pelo que eles fazem, a gente pode imaginar em qual região do corpo eles estão. Se ele é flexor, se ele é um flexor, flexor dos dedos, ele vai estar na parte anterior. Se ele é um extensor, ele vai estar na parte posterior. E assim é que a gente vai. E aí ele fala, eu sou um flexor do carpo. E aí você precisa saber o que é o carpo. O carpo são os ossos do punho. Mas você não entende que não tem assim um raciocínio assim. Ah, qual é a raiz quadrada de sei lá que número? Entende? É a quantidade de nomes. O que acontece? Eu gosto tanto de exercício que eu tô aprendendo aqui o que é uma flexão, uma extensão, então é uma coisa totalmente nova, uma coisa que eu nunca vi. Na primeira pergunta que a senhora fez para falar o nome dos músculos, eu acho, ou ossos, eu sabia 1 ou 2 nomes só, eu falei, cara, eu não conheço nada, então é muito novo para mim. Então eu estou tendo essa dificuldade, eu creio que com as anotações que eu faço, eu vou conseguir até sair talvez um pouco bem na avaliação, dependendo do grau de dificuldade que ela vier. É que acho que a gente teria que ter um pouco mais de tempo para estudar a anatomia, que ela é uma coisa muito interessante, tanto que eu anoto tudo aqui, mas é um pouco difícil para gravar. Mas é isso, minha professora. As minhas dúvidas, a senhora está sanando quase todas elas aqui. Eu confesso para você que, na minha opinião, para a gente trabalhar bem a anatomia, precisaríamos de 2 semestres com essa mesma carga horária. Mas nós não temos. Não temos 2 semestres. Esse é um curso de licenciatura, a gente precisa focar bastante na parte pedagógica. E a anatomia ela é importante, muito importante, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. Mas eu não consigo mais um semestre. E eu falo para você assim, que a avaliação, ela está muito relacionada com as perguntas dos jogos, que eu postei para vocês. E o jogo, você pode pegar numa hora que você está, sei lá, está lá descansando, pega, faz um joguinho, ele vai durar 5 minutos cada jogo. E o conteúdo que está lá no jogo é o conteúdo que vai cair na avaliação, incluindo classificação de músculos. Que eu não sei se vocês assistiram, mas tem que assistir a aula e tem que fazer o jogo. Ok? Mais alguma dúvida? Vocês podem colocar o nome aqui no chat. E aí, estão liberados. Boa noite, bom final de semana para vocês.
Bom descanso. Boa noite. Até a próxima sexta-feira.